Vou dar uma aqui de Neneval agora. Boa noite, gente. Bom, caríssimos colegas, professores, né, servidores e mais servidores, alunos que estão chegando, esperamos que daqui a pouco seja lotado nesse auditório. Né? A gente vai dar início a esse momento tão importante, né, que é esse debate que antecede a um dia mais importante ainda, né, que é o dia da eleição que vai acontecer no dia 5 de fevereiro, né, onde nós estaremos elegendo o reitor do nosso Instituto Federal. Estão aqui presentes, né, todos os candidatos, né, e vamos convidar os candidatos a tomar assento à mesa nos seus devidos lugares. Vamos chamar pela ordem da numeração e, por gentileza, entrem por aquele lado da esquerda, né, passem aqui atrás e depois tome o assento à sua mesa. Vamos chamar então o candidato inscrito na chapa número 1, professor Lociano. Por gentileza, vamos entrar por esse lado aqui à esquerda da mesa. Vamos chamar em seguida, agora, para tomar assento na sua mesa, professor. Vamos chamar o professor Ayrton Vasconcelos Lima. Vamos chamar o professor Darley Fiacrio. Vamos chamar o professor José Francisco dos Reis Sobrinho. Toma assento aqui, professora. Cadê, professor? Esse espaço aqui. Vamos chamar também o candidato inscrito número 5, o professor Paulo Henrique Gomes de Lima. E para completar a mesa, inscrito número 6, o professor Brandinho. Senhoras e senhores, caríssimos alunos, nós acordamos aqui com os candidatos. Creio que vocês devem ter lido já o regulamento do debate, que ele se compõe em 3 blocos. Mas só que os blocos que foram preparados pela Comissão Central, pareceu-nos que só seria sentido lá mais em Teresina, porque os candidatos já são mais conhecidos, não é? Então nós acordamos aqui com os candidatos, e antes da gente entrar naqueles 3 blocos, né, daquela forma como está, né, do regulamento, nós vamos abrir para cada um deles, em 1 minuto, né, para colocar o seu perfil, se apresentar, né, dizer quem ele é. Então cada um terá aqui por vez, né, a gente pode colocar até mesmo na ordem, sem aqui fazer o sorteio, porque a gente vai fazer o sorteio só da forma que está naqueles 3 blocos. Então a gente vai colocar na ordem mesmo, a partir do número 1 até o número 6, da chapa 6, para que tenha 1 minuto para se apresentar, né, e colocar um pouco do seu perfil, para que a gente possa conhecer, a gente possa ter, né, ideia daquilo que vai ser discutido aqui nessa noite.
Então, a gente pode começar, professores, senhores, nessa ordem assim, de número 1 até o número seguinte, sem sorteio, pode ser? Ok. Professor Luciano, muito boa noite. O senhor tem 1 minuto para se apresentar, né, aos nossos colegas, servidores, professores e alunos. Tempo. Vou apresentar a minha rapidamente, também vou apresentar um pouco da cidade de vocês, principalmente a origem. Bem, meu nome é Luciano Barbosa Marcelaniano, filho de Dona Osima e de seu Luiz, bacharel em Direito pela UFPI, licenciado em Matemática pela UFPI, especialista em Direito Municipal pela ESAP, OAB, né? Mestre em Matemática pela UFPE, em Equações Diferenciais Ordinárias, avaliador da Revista Brasileira de Ensino de Física, membro associado da Associação Internacional de Filosofia do Direito e Filosofia Social, historiador, pesquisador na área de genealogia, e eu havia já esquecido, eu fui o primeiro campeão piauiense de xadrez. Bem, eu sou coautor de vários trabalhos e não vai dar tempo de eu falar sobre a cidade, eu vou aproveitar e fazer durante o período. Ok, senhor candidato. Vamos passar para o candidato número 2, o professor Ayrton Vasconcelos. O senhor tem 1 minuto, professor. É tempo. Bom, primeiramente dizer da satisfação de estar aqui, participando deste momento importante, né? Meu nome é Ayrton Vasconcelos, sou candidato a reitor, né? E dizer que isso foi uma conquista. Nem sempre a escolha do reitor do Instituto Federal do Piauí se deu desta forma. Foi preciso que nós saíssemos, nós professores, técnicos, alunos, saíssemos em busca deste momento. E nós conseguimos. Após uns 10 anos de luta, a gente conseguiu, em 2004, foi feita a primeira eleição para, na época, era a Escola Técnica Federal, Cefet, né? Era Cefet. Então, naquele tempo, em 2004, foi feita a primeira eleição para diretor-geral, que hoje é o reitor do Instituto Federal do Piauí. Ok, professor. Vamos passar a palavra para o professor Darley, na chave número 3. O senhor tem 1 minuto. Tempo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Darley Santiago. Eu sou professor do curso de Eletromecânica do campus de Floriano e também leciono no curso de Engenharia Mecânica no campus Teresina Central. Minha formação sempre na área de Engenharia Mecânica. Fiz graduação, mestrado e doutorado e, por fim, nesses 2 últimos 2 anos, acabei concluindo minha especialização em gestão pública, né? Eu gosto muito da gestão e acabei fazendo depois uma especialização, até porque esses últimos 8 anos eu passei pela diretoria do campus de Floriano. E hoje eu me estou mais dedicado ao ensino e também à gestão, né? Apesar de ter um grupo de pesquisa na minha área, mas eu me dediquei muito à gestão e hoje me coloco também como candidato a reitor, né, como professor e representante de um dos campos do Instituto. Vamos passar a palavra para o candidato inscrito na chapa número 4, o professor José Francisco dos Reis Sobrinho. O senhor tem 1 minuto. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Reis, professor do Instituto há 18 anos, 19, completa no dia 22 de março. Sou professor em todos os níveis da instituição, desde Pronatec, ensino médio integrado, subsequente, professor da Engenharia Mecânica, com 2 disciplinas, professor do Tecnólogo em Radiologia, com a disciplina Radiologia Industrial, professor também da licenciatura em Física, com a disciplina Ciências Materiais. E também professor do mestrado, onde tenho, hoje, contando com 3 alunos de mestrado, né, e alunos de iniciação científica. Tenho graduação em Mecânica, especialização em Prática, Laboratório de Controle de Qualidade,
mestrado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos e também doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Sou candidato a reitor dessa instituição com o nome Reis e o número 4. Obrigado. Vamos passar a palavra para se apresentar o candidato, o professor Paulo Henrique Gomes de Lima. O senhor tem 1 minuto, professor. Tempo. Boa noite, saudar os colegas servidores, professores, técnicos administrativos, demais alunos e os colegas de mesa, comissão presente, enfim, todos que estão nesse momento importante da construção e consolidação da democracia em nossa instituição. Eu sou o professor Paulo Henrique, sou técnico em eletrotécnica pela Escola Técnica Federal do Piauí, engenheiro agrimensor, especialista em avaliação educacional, mestre em desenvolvimento urbano e doutor em geografia. Eu tenho uma relação muito próxima com o corrente. Eu fui professor aqui no campus da UESP de 94 e 95. Então, eu vivenciei essa cidade aqui nesse período, estive aqui, participei, contribuí com a formação de alguns colegas que hoje são professores e profissionais dessa região. Então, estou nesse momento aqui porque participei da gestão, conheço a administração, estou me prontificando, trazendo a minha experiência, a minha vivência e, principalmente, a minha vontade de fazer uma instituição diferenciada. É esse o meu desejo. Conto com o apoio de todos vocês. Vamos passar a palavra agora ao professor Brandinho. O senhor tem 1 minuto para a sua apresentação inicial, professor. Tempo. Sou o professor Heitor Sabrandinho. Sou o professor Heitor Sabrandinho. Tempo. Sou o professor Heitor. Tá bom. Sou o professor Brandinho, professor da instituição há pouco mais de 18 anos, licenciado em mecânica, tenho uma especialização em prática de controle de qualidade em laboratórios, tenho um mestrado em engenharia de materiais, doutorado em ciência e engenharia de materiais, publicações em revistas, livros, tá? Quero trazer aqui para o Instituto toda a minha experiência em gestão estratégica e gestão de projetos para comandar essa instituição, se caso os queridos alunos, servidores, votem no professor Brandinho. Tá? Quero trazer essa experiência que eu tenho na gestão de projetos. Também sou professor desde o Pronatec até o mestrado, tá? Passando pelo subsequente, ensino médio, a graduação do curso de engenharia mecânica, licenciatura em física e química. Então, esse é o professor Brandinho. Então, Bom, senhoras e senhores, vamos entrar agora naquele bloco, nos blocos realmente do debate. Só para explicar aqueles que não estão cientes, o primeiro bloco será pergunta dos candidatos entre candidatos. Cada candidato vai fazer 2 perguntas, né? Até 2 candidatos. Vai escolher um, depois escolhe o outro. Será 2 minutos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E aí ele fará novamente uma outra pergunta, escolherá um outro candidato e o tempo será esse. No segundo bloco vai ser nós vamos abrir as urnas, né, por segmento, que já foram colocados aqui. Só lembrando, gente, quem quiser ainda fazer pergunta, pode, porque nesse primeiro bloco, fazer as anotações, tem papel aqui. Quem quiser colocar a partir do seu segmento, dos discentes, dos professores, dos técnicos administrativos. Porque nesse primeiro bloco só a pergunta e resposta entre os candidatos. No segundo bloco, a gente vai abrir as urnas por segmento, né? Cada um vai responder a uma pergunta de cada segmento, ou seja, no segundo bloco, os candidatos irão responder a 3 perguntas, uma dos alunos, uma dos técnicos administrativos e outra dos professores. E o último bloco será para as considerações finais, cada um terá 3 minutos, tema livre para as suas considerações finais. Então vamos iniciar o primeiro bloco realmente do debate, e para isso, em todos os debates, nós vamos fazer o sorteio de quem vai fazer a pergunta.
O candidato sorteado é que vai escolher o candidato a responder, que terá 2 minutos para a pergunta e 2 minutos para a resposta. E 1 minuto para a réplica e com 1 minuto depois para a tréplica. Tá certo assim, gente? Dá para acompanhar legal, né? Então, na verdade, não vai ter aquela interação diretamente aqui com a mesa, mas vocês o farão, né, através aqui das perguntas que já foram colocadas e ainda tem tempo de colocar, né? E só no segundo debate que a gente vai abrir as urnas por segmento. Tá bom assim? Tem aí dos alunos, dos técnicos administrativos e dos professores. Quem quiser fazer a pergunta, elaborar sua pergunta para colocar e depois a gente vai abrir as urnas no segundo bloco. Então vamos lá início. Vamos sortear. Nós colocamos nesse vídeo as bolinhas com a numeração para facilitar a questão do sorteio dos candidatos. O candidato sorteado, o candidato que vai fazer a primeira pergunta é o professor Darley. Professor Darley, quem o senhor vai escolher para responder a sua pergunta? Eu já digo, deixa eu... Vou anunciar, você vai dizer quem vai responder a sua pergunta. Posso dizer no início ou no final da minha fala? É porque eu preciso, a pessoa inclusive já precisa, não é? Porque eu vou lhe dar 1 minuto, eu vou lhe dar 2 minutos para você fazer a pergunta. Tudo bem, mas geralmente é contextualiza e depois diz o que pois não. Pode ser também, eu posso Pois muito bem, pois está certo, está entendido então. Pois deixa eu anunciar a sua fala, que o senhor terá 2 minutos. O professor Darley vai iniciar, vai dar início à sua primeira pergunta, no total de 2, e ele tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. Tempo. Bom, para adiantar, o professor Brandinho. Gente, é sobre a expansão do Instituto Federal do Piauí. Não só a expansão do Instituto Federal do Piauí, como a expansão que acontece em todo o país. Na verdade, hoje estamos numa expansão que passou pela pré-expansão, vai a 1, a 2, a 3, talvez já estamos caminhando para a expansão 4. Mas o que eu quero contextualizar na minha pergunta é que nós participamos da pré-expansão. O campus de Floriano, ele foi implantado em 1994 e naquela época somente 10 unidades estavam sendo implantadas em todo o país. Então eram muito menos escolas do que está sendo implantadas hoje. E nós acompanhamos todas as dificuldades de implantar aquele campus, até porque quando eu cheguei no campus, o campus existia há 3 anos. Hoje ele tem 18 anos e eu estou há 15 anos como professor. E não foi fácil, nós docentes, técnicos e alunos, construir aquela escola. Hoje nós temos 18 anos, mas quando a gente olha para trás, muitas conquistas aconteceram. Agora, claro, ainda temos muito a conquistar. E antes o nome era Unidade de Ensino Descentralizada. Então essa palavra descentralizada, ela ficou sempre no papel, sempre no nome. Então eu queria saber o papel que o professor Brandinho, como caso chegue à reitoria, como é que ele vai enfrentar esse desafio de estruturar todos esses 11 campos do Instituto do FPI. Só 1 minuto, professor, deixa eu anunciar a sua fala. O professor Brandinho tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Olha, defendemos a expansão, mas a expansão com responsabilidade. Do jeito que está acontecendo a expansão, nós somos contra. Visitamos de Parnaíba até Corrente e vimos uma deficiência geral, deficiência de laboratório, deficiência de professores, deficiência de administrativos, os colegas com sobrecarga de função, sem receber o seu CD ou o seu FG. Então nós somos contra do jeito que está e somos a favor de uma maneira responsável. Existe já um colega lá do Instituto Federal de São Paulo, o professor Mondena, que é um dos reitores, que já defende
que defende atualmente essa parada, dessa expansão, porque do jeito que está não dá. Tá? Já imaginou quando chegar o último campus inaugurado? O que é que vai acontecer? Nós não vamos ter nenhuma situação de reversão. Vai ficar faltando tudo. Então tem que ser revisto isso de maneira urgente. Não dá para continuar do jeito que está. Nós temos que rever toda essa questão de infraestrutura. Tá? Temos que dar condições aos professores, aos administrativos, que os alunos tenham direito e acesso aos laboratórios, que eles tenham acesso ao deslocamento que não tem. É fundamental. Nós não podemos deixar do jeito que está. Então, do jeito que está acontecendo hoje a expansão, nós somos contra. O PAC 4 está vindo. São mais 7 campos para vir. 7. Hoje nós temos 11, mais 3, 14, mais 7, 21. Como é que vai ficar? Vai ser uma estrutura toda desenfreada, toda desarticulada. Então não dá. Do jeito que está, nós somos contra. Professor Darley tem 1 minuto para a réplica. 1 minuto, somente 1 minuto. 1 minuto. Tempo. Nós também temos essa mesma posição. Né? Eu acho que a expansão do EFPI ele já devia ter sido parada hoje com esses 11 campos. Mas hoje nós sabemos que já foi inaugurado mais 3 e tem 3 em vias de ser inaugurado. Então, em breve teremos 17 campos para estruturar com todas as condições para funcionar de forma plena, não só nos setores de ensino, mas também nos setores administrativos. Então, é uma missão que temos pela frente, gente, e não é fácil. A nossa experiência que tivemos lá no campus de Floriano durante esses 8 anos, e antes disso, como professor, uma das dificuldades, e até hoje continua, é exatamente recursos humanos. Então, essa é uma das prioridades que vamos ter que focar para que a gente possa conseguir colocar todos os setores para funcionarem a contento. Professor Brandinho terá 1 minuto para tréplica. Tempo. Olha, hoje você pode conversar com qualquer um dos colegas. O sonho deles é sair daqui para outro campus. Tá? Por quê? Porque não tem condições de trabalhar. Eu tenho certeza, se os colegas chegassem aqui no campus e tivessem a mínima condição de trabalho, tivessem os laboratórios equipados, tivessem acesso à internet boa, de qualidade, tivessem acesso aos programas de fixação de pesquisadores, os alunos tivessem acesso aos professores devidamente qualificados, eu com certeza todos se sentiriam bem, tá? Não queriam sair. É hoje uma fuga desenfreada, porque não dá. Você vem para um campus desse, tá faltando. O colega vai fazer o quê? Poxa, está faltando laboratório, está faltando técnico, está faltando tudo. Então não dá para ficar do jeito que está. O professor Darley vai fazer a sua segunda e última pergunta. Terá 2 minutos para a sua pergunta. E indicar a pessoa que vai responder, o candidato que irá responder. Bom, professor Reis, para a gente continuar nessa discussão. Então, gente, uma estruturação de um campus, ela passa primeiro pela questão de pessoal. Sem pessoal a gente não vai conseguir ter o professor em sala de aula, e também os técnicos e setores, principalmente aqueles que atendem diretamente o público, setores de saúde, setores financeiros, biblioteca, setor pedagógico e outros setores que lidam diretamente, não só com o servidor, mas também com o aluno, e que fazem todas as atividades do campus acontecer. Eu estava numa reunião com eles hoje. Se todos os administrativos da escola faltam um dia, nós docentes sabemos qual a importância deles para o campus. Então, eu dentro dessa pergunta que eu vou fazer para o Reis, aqui o campus de Corrente ele não é diferente. Hoje nós no campus Floriano ainda temos necessidade de pessoal,
apesar de termos saído de 15 técnicos para 40 nesse período de 8 anos e 28 professores para 64. Ainda nós estamos com déficit tanto de técnicos como de docentes. Imagino aqui o campus de Correntes, que já tem cursos, principalmente cursos superiores, que precisam de uma estrutura mínima. Muitas vezes nem sequer às vezes a coordenação de curso tem. Isso porque ficou tudo concentrado na unidade sede, na reitoria, ficou os campi e os cursos sem até coordenações de curso. Então, de que forma ele vai, enfrentar também todas essas demandas do campus de Correntes e dos outros, como caso ele seja eleito reitor do Instituto. O professor Reis terá 2 minutos para a resposta. Tempo. Obrigado pela pergunta. Muito boa. Voltando aí, boa tarde a todos e a todas, aos alunos, aos colegas professores, administrativos, o pessoal das comitivas aqui presente, a mesa e a comissão eleitoral aqui presente. Gente, não é fácil administrar um campus, uma instituição com déficit de servidores. É muito difícil. Mas Corrente, por exemplo, onde eu não apresentei, não tive tempo, 1 minuto só não foi suficiente. Corrente, eu fui diretor de ensino do campus Corrente e cheguei aqui em setembro de 2009. Corri todas essas cidades para divulgar o classificatório. Até janeiro, onde saiu o resultado, o professor Reis estava aqui de escola em escola, de cidade em cidade, para divulgar. E implantamos. E aqui também tem déficit, com certeza, como em todos os campos. E a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. E um dos déficits de Correntes se deve também a Floriano. O pessoal saindo daqui para Floriano e para outras cidades. Claro, todos, como o professor Brandin disse, a vontade de todos aqui, a não ser os que são na cidade, ou de uma pequena minoria, é ir para as suas cidades de origem ou para cidades mais próximas. E para isso tem as transferências, digamos assim, que também já tem os editais. Mas nós temos que arranjar meios de segurar esse pessoal aqui. Já está esgotado, professor. O professor Darley tem 1 minuto para réplica. Tempo. Vou tocar só num ponto, porque já que 1 minuto é muito pouco, mas eu queria dizer que dentro dessa estrutura de pessoal que precisamos fortalecer em todos os campos, inclusive já começou a ter um resultado aqui no campus, a questão do setor financeiro. Vou focar só nesse setor, porque ele é um setor que vai dinamizar todas as atividades do campus. O setor financeiro estruturado, a reitoria ela pode descentralizar todo o recurso do campus, como é feito lá em Floriano. Nós já temos essa independência, essa autonomia de gerenciar todo o recurso do campus. Todo o orçamento, quem administra são a equipe administrativa e os gestores do campus. Essa é a ideia de vir para cá. E também algumas coordenações que é de técnico administrativo que fiquem com técnicos, e as de professores também. Só assim a gente vai conseguir dinamizar, e focar nossas ações, para que o campus ele comece a melhorar suas atividades no seu cotidiano. O professor Reis, José Francisco dos Reis Sobrinhos, terá 1 minuto para replicar. Tempo. Mais direto agora na resposta da pergunta, que a gente só descreveu o que passou, a gente tem que arranjar mecanismos, dentre eles a questão da administração financeira, como você citou, e outros mais, porque só a administração financeira não sustenta. Se você não der apoio para que os colegas desenvolvam o seu trabalho, que se sintam motivados para ficar aqui na cidade, eles querem migrar, como migraram para Floriano e para outros campos. Como o colega agora
acaba de corrigir com relação ao outro debate, já disse que Floriano ainda tem que se ajustar. No outro debate, o colega falou que já estava ajustado. Só que esses ajustes, colega, ficam em detrimento de campos como de Corrente, Piripiri, Paulistana e outros mais com as remoções, entendeu? E fica Floriano, Teresina Central e Zona Sul lotado. E os outros em detrimento, faltando servidor. Antes de passar para o sorteio do próximo candidato, gente, a gente só quer fazer uma observação quanto à questão das manifestações, né, das palmas, para não atrapalhar o entendimento. Vamos aproveitar a oportunidade para escutar bem, né, o que os candidatos estão colocando, né, e o que estão nas suas questões, nas suas perguntas e nas suas respostas. Então, a gente pede que essa manifestação, né, seja... Vamos deixar para o último bloco, então, que já fica o bloco final das considerações, então. Então, nesse momento das perguntas e respostas, vamos permanecer em silêncio para a gente escutar bem aquilo que está sendo perguntado e aquilo que está sendo respondido, né? Que vai, inclusive, né, vai ser um momento significativo para podermos decidirmos quem é que vai, né, na verdade, ser o gestor maior dessa instituição nos próximos 4 anos. Vamos fazer o sorteio do candidato seguinte, que irá fazer agora as suas 2 perguntas. De número 1, o professor Locian Barbosa Bacelar Miranda. O professor Locian vai fazer a primeira pergunta e ele terá 2 minutos para fazer a pergunta e indicando o candidato que irá responder. Tá bom, professor Locian? Tempo. A pergunta vai para o professor Paulo Henrique. A pergunta é a seguinte: Vossa Senhoria concorda em apoiar algum candidato defensor de propostas democráticas que vá para o segundo turno? E congela ali, e eu vou fazer o comentário que eu estava fazendo antes para o meu tempo. Bem, descontração na história. 1718, José de Abreu Bacelar casa-se com Bens da Costa, no Rio, ela judia. Imediatamente a Inquisição dá em cima. Ele, amigo do rei de Portugal, cavaleiro da Ordem de Cristo, da antiga Ordem dos Templários, pessoa muito importante, fundador do rei de Portugal, a família dele. Ele, a pobre coitada, é mandada para Lisboa para, obviamente, morrer, apanhar todo dia e viver com o garfo do condenado, né? E ele, 1717, veio cumprir degredo no Piauí. Ele foi o primeiro, aqui em Paranaguá, ele morava aqui na Fazenda das Cajazeiras, ele foi o primeiro que em documentos oficiais colocou este nome, que é o Piauí. Ele foi o primeiro capitão-mor, o primeiro governante aqui da cidade de vocês. E para mim, ele é irmão de alguém que foi o meu ancestral. E é um prazer muito grande estar aqui. E amanhã eu vou para Paranaguá. Temos votado. O professor Paulo Henrique tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Meu caro candidato, eu quero dizer de forma contundente, o nosso projeto é de irmos para o segundo turno, que está por primeiro, sem arrogância, mas trabalhamos para isso. Agora, a despeito do que nós colocamos aqui, algumas falas, eu acho que deve estar havendo um equívoco nas interpretações do processo de expansão. Eu entendo que o filho do pobre, a zona rural, precisa e deve ter um ensino de qualidade que os institutos oferecem. Se hoje nós temos dificuldade, essa dificuldade não se deve à implantação, mas uma gestão que vem ocorrendo na instituição. Porque, inicialmente, todos os campi
que são autorizados em funcionamento, ele tem um quadro inicial de 30 professores e 20 técnicos administrativos na sua origem, no início. Hoje, a maioria dos campi não tem. Por quê? Porque há uma política de centralização, de remoções por critérios eleitoreiros e politiqueiros para beneficiar determinados candidatos em detrimento do funcionamento da instituição. Não é o processo de expansão que está equivocado, é a gestão da instituição que está equivocada. Por quê? Porque não prioriza as ações, a permanência e a fixação. Há orçamento, o que não há é aplicação de forma que contemple as atividades FIIs, assegurando os laboratórios, assegurando que haja funcionamento, certo? Então, defendemos que a expansão, ela não tem esse vício inicial. O que está havendo, reafirmo, é a má gestão do Instituto. E é por isso que nós estamos aqui, para discutir e apresentarmos proposta que barre essa sangria, que o campus Corrente seja uma excelência nessa região. O professor Luciano tem 1 minuto para réplica. Tempo. Alguns colegas diziam, Luciano, segundo turno, vai ter conchavo. Eu disse, não, nós somos professores, nós sempre fomos a luz do mundo. Nós não vamos fazer como os políticos, nós somos coisas bem maiores. O segundo turno ele serve para construir a democracia. Eu fiz a pergunta porque eu vou ser bastante claro o que é que eu quero fazer aqui. Eu quero sair daqui com o circuito fechado. Vai se arrebentar o candidato que for para o segundo turno sem proposta democrática. E eu vou colocar aqui a matemática em funcionamento. Eu volto a perguntar ao colega Paulo Henrique. Não tem tergiversação. Responda a pergunta que foi feita. O candidato Paulo Henrique tem 1 minuto para réplica. Tempo. Bom, acho que o colega não ouviu minha resposta. Eu disse que eu estarei no segundo turno, estou trabalhando para isso. Portanto, não vou apoiar. Inclusive, peço ao nobre colega, candidato, que nos apoie, porque temos proposta, temos experiência, temos vivência e temos vontade de fazer dessa instituição uma instituição que realmente cumpra a sua função, que é a promoção de uma educação de excelência que está na sua missão. Portanto, taxativamente, estamos trabalhando para chegarmos ao segundo turno. Então, não teria cabimento um apoio a não ser ao meu. E volto a reafirmar. Peço ao colega que volte. Mas, continuando a raciocínio que nós estávamos falando, volto a afirmar. Precisamos fazer uma gestão democrática no campus, ouvindo os segmentos. A nossa proposta é de eleições em todos os campos em funcionamento. Eleições para a direção geral, eleições para departamento de ensino, eleições para coordenação de curso. O professor Luciano vai fazer sua segunda e última pergunta e vai indicar quem vai responder, e ele terá 2 minutos para fazer o seu questionamento e indicar o candidato que irá responder. Professor Paulo Henrique, não existe espaço para o senhor dizer eu vou para o segundo turno. Existe espaço sim para o senhor dizer eu vou apoiar o candidato democrata que for para o segundo turno. Se for eu apoio eu mesmo. Eu quero que o senhor diga sim, eu quero que o senhor se comprometa com todos esses que estão aqui na frente e com os milhares que estão nos ouvindo. Porque o que eu vou fazer aqui não vai dar espaço para fuga. O que está em jogo aqui é ser reitor, não apenas agora, como ser reitor para sempre. A sua pergunta vai depender disto. Eu quero que na sua exposição, na sua fala, na sua falação, o senhor responda essa pergunta. Se o senhor se compromete ou não em apoiar um candidato democrático. É isto, só isto que eu quero.
a nossa segunda pergunta vai. Então, por enquanto, o professor Paulo Henrique não respondeu a minha pergunta. Eu estou usando a teoria dos jogos, agora vem a filosofia brava, que é a matemática. Eu estou usando a filosofia dos jogos, dilema dos prisioneiros, equilíbrio de Nash. E o meu estilo vai mudar. A mesma pergunta agora, a mesma pergunta, sem tirar e nem botar nada. A mesma pergunta vai para o colega Brandinho. O professor Ayrton, o professor Brandinho terá 2 minutos para a resposta. Tempo. Olha, claro que nós temos que apoiar quem defende a democracia. Se no caso eu for para o segundo turno, eu vou apoiar o que eu estou defendendo, né? Se for um outro colega, eu tenho que apoiar aquele que defende a democracia. Nós temos que ser justos. Temos que deixar claro que o processo tem que ser construído por todos, não pelo candidato. Tá? O candidato ele tem que ser o catalisador, ele tem que instigar a todos participarem, mas participar de forma democrática, sem coação, como está acontecendo, sem repressão, como está acontecendo. Então, os colegas têm que participar de maneira livre, têm que ter o direito de falar, de expor, sem ter medo de colocar a cara. Tá? O que hoje aqui nós vemos e ouvimos dos colegas é que se eu colocar o meu nome para apoiar A ou B, eu vou ser perseguido. Isso não pode acontecer. Não pode. Nós estamos numa instituição de ensino. Se nós somos truncados, se nós somos perseguidos por isso, o que é que nós vamos passar para os nossos alunos? Tá? O que é que nós vamos passar para os nossos alunos? Se nós defendemos a democracia e ficamos refém de quem está no poder. Não pode. Isso é contraditório. Então, temos que defender a democracia? Temos. Se eu não for para o segundo turno, eu vou defender quem defende. É lógico. Agora, se eu for, eu vou defender a ideia de democracia e vou atrás. Nós não podemos deixar do jeito que está. Os colegas serem reprimidos, coagidos, tá? Impedidos de manifestar o seu pensamento dentro dessa instituição. O candidato Luciano tem 1 minuto para replicar. Tempo. O que eu gostaria mesmo era de fazer. Está dando problema. O que eu gostaria mesmo era de fazer a mesma pergunta para o restante. Não posso, né? Mas o que eu quero aqui, veja bem. Porque o que é que acontece no mundo político? É o jogo às escuras. É o jogo onde a esfera pública não participa, não sabe. Então, no jogo onde a esfera pública, que é o que alguns chamam de opinião pública, não participa, aí a coisa se degenera. Então, o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo a abertura das ideias aqui dentro, e que as pessoas todas se comprometam. É isso que nós estamos propondo. O professor Brandinho tem 1 minuto para replicar. Tempo. Olha, colegas, nessa caminhada de Parnaíba até Corrente, o que nós já ouvimos dos colegas, olha, Brandinho, eu tenho até vontade de vestir sua camisa, mas infelizmente, se eu apresentar, se eu for defender o seu nome, eu vou ser perseguido. Isso é um absurdo, não pode. Nós estamos numa instituição onde nós defendemos a liberdade. Nós estamos aqui ensinando os alunos a serem cidadãos. Tá? Que tenha poder de falar, que possa ser crítico. Poxa, mas nós não podemos ser críticos. Por quê? Então não dá para aguentar mais isso. Nós temos que mudar. E mudar urgente. Tá?
deixar de tirar essas amarras e poder falar, sem medo de ser perseguido. Tá? Chega de perseguição aqui dentro. Bem, vamos sortear agora o terceiro candidato que vai fazer as suas duas perguntas. O candidato de número 2 é o professor Ayrton Vasconcelos Lima. Professor Ayrton Vasconcelos Lima, o senhor, para duas perguntas, terá 2 minutos para fazer sua pergunta e indicar o candidato que irá responder. O primeiro candidato é o professor Paulo Henrique. Bom, mas eu quero participar dessa última discussão aqui sobre a questão da democracia. Antes de fazer a pergunta. Em 2004, como eu falei lá no comecinho, na apresentação, aconteceu a primeira eleição para o diretor-geral, né, do Cefet, o então Cefet. Antes disso, na escola técnica, esse diretor-geral era uma imposição das elites dominantes do estado do Piauí, quando mandavam uma lista tríplice para o ministro da Educação, e ele escolhia um e vinha para cá. E nós, quando chegamos em 1992, questionamos por que nós não podíamos participar desse processo. Lutamos por 10 anos, e em 2004, essa eleição chegou. E nós pedimos democracia. Eles derrotaram esse projeto nosso em 2004. Mas, professor, depois eu retorno a essa discussão ainda. Professor Paulo Henrique, você foi pró-reitor, você pertenceu a essa gestão por 7 anos e meio. Eu gostaria que você fizesse um balanço da sua atuação, tá? Como pertencente a essa gestão. Depois eu quero retornar ainda à questão da democratização. Como foi dito aqui pelo professor Brandim, é um absurdo se aquilo for verdade. Mas eles derrotaram esse nosso posicionamento de democracia por 2 vezes. E é por isso que está assim, como colocou o professor. Senhor professor, o professor Paulo Henrique Gomes de Lima tem 2 minutos para a sua resposta. Venha, professor. Bom, professor, de fato participei dessa gestão, sim, porque entendo que você pode atuar no mundo de 2 formas, pensando e agindo. Então, quando você tem a possibilidade de agir e contribuir, você não deve se furtar dessa oportunidade. E participamos do processo no qual o candidato concorreu à época. O projeto que ele apresentou não foi vencido, foi vencido outro projeto. Começamos na gestão, na gerência de pesquisa, certo? Fizemos, na época, a implantação de programas institucionais, PIBIC, Bolsa de Iniciação Científica, Bolsa de Monitoria para alunos. Depois implantamos na instituição o programa ProAgrupar, Programa de Apoio à Pesquisa Científica e Ecológica, que, de certa forma, assentou as bases de desenvolvimento da pesquisa no Instituto. Depois saímos da pesquisa, participando do ensino, como gerente de pesquisa, sempre em cargo de 3º escalão na hierarquia, onde coordenamos as ações de reconhecimento de 9 cursos superiores que foram reconhecidos por comissões do MEC. Depois, em 2009, assumimos a Pró-Reitoria de Ensino, onde passamos a coordenar as políticas de educação. Fizemos um estudo sobre os fatores e as causas das evasões, reunimos os professores através das representações, direção de ensino, de coordenação de curso, coordenação pedagógica, controle acadêmico. Fizemos 2 eventos, encontro que chamamos de Encontro de Gestores de Ensino, em Picos, em maio de 2010, outro em Parnaíba, em outubro de 2010, levando os problemas e discutindo as soluções de formas colegiadas, envolvendo todos os segmentos, inclusive com participação de pessoas aqui do campus corrente, que estão aqui, que podem atestar o que nós procuramos fazer. Coordenamos as ações, acompanhamos de perto a implantação de cursos superiores, inclusive de matemática, licenciatura e gestão, enfim, tivemos ação
aquilo que é competência nossa e que podemos fazer. Professor. O professor Ayrton Vasconcelos Lima tem 1 minuto para replicar. Agir de modo errado. Cuidado. A questão não é só agir. Temos que agir de modo correto. Veja, falta de transporte para os alunos. Esses campos são construídos, na maioria, bem distantes da cidade. Dificuldade imensa para os estudantes. Falta, né, de refeitórios. Lá em Teresina mesmo, no Central, não tem para todo mundo, para os alunos, mas quase não tem para ninguém. Fila enorme, do 5º andar onde fica o refeitório até o 2º, porque depois do 2º não pega mais. Alunos estão deixando de assistir aula para ir para a fila do refeitório. Então, olha, eu comecei trabalhando com turma de 1º ano com 40 alunos. Chegou no 3º ano com 25 e chega no 4º ano com 14 alunos. Então, tem muitos problemas. Boa tarde, professor. O professor Paulo Henrique Gomes Lima tem 1 minuto para replicar. Tempo. De fato, colega candidato, tem problemas. Agora, esses problemas eles são dissipados e coordenados por outras áreas. Não é só o ensino que é responsável por tudo. Pelo que você elencou aí, nenhum desses problemas diz respeito à atuação direta da Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria de Ensino, da qual eu fiz parte, atuou sim. Hoje nós temos aqui no campus Corrente, o professor Reis que é testemunha, nós temos o PIBID, Programa de Instituição de Bolsa de Iniciação à Docência, em todos os cursos de licenciatura do Instituto, de Parnaíba a Corrente, todos temos hoje alunos participando da Bolsa, como política de fazer com que haja a permanência do aluno. Temos Bolsa de Iniciação Científica, como forma de desenvolver a produção científica e tecnológica. Temos monitoria, como forma de apoiar os alunos com baixo rendimento. Enfim, aquilo que dizia respeito à ação da Pró-Reitoria de Ensino, do qual eu participei, nós procuramos fazer de forma colegiada, sem excluir ninguém. O professor Ayrton Vasconcelos Lima fará agora sua 2ª e última pergunta. Terá 2 minutos para fazer e indicará o candidato que irá responder. Professor Darley, antes, porém, muito do que ele falou são programas de governo. Se você for verificar, todos os institutos federais têm isso aí. Programa de governo. Professor Darley, aí aqui eu retorno à questão da democracia. Nós, em 2004, disputamos a eleição com esse mesmo grupo aqui, todo unido. Estavam todos no mesmo lugar, juntos. Nós enfrentamos toda essa estrutura. E aqui eles, dessa vez, tentaram ser o candidato do reitor atual. Tentaram. Como não conseguiram, ficaram os 3 como candidatos do reitor. Pois bem, na questão da democracia, nós tivemos, em 2004 ainda, um abaixo-assinado na cidade de Floriano, onde foi escolhido o diretor-geral de Floriano. Você concorreu, concordou com as regras todas. Mas e você, no final, perdeu essa eleição. Nós temos as provas. Nós recebemos um candidato vencedor, professor Eudes. Como o professor Santana, e você estava do lado do professor Santana, foi o vencedor para o diretor-geral, ele desrespeitou o resultado da eleição de Floriano, tirou o professor Eudes e colocou você como o dirigente lá de Floriano. Professor, qual é a sua proposta de democracia para o Instituto Federal do Piauí? Como você vai escolher os membros que ocuparão os cargos na sua gestão, se você for eleito? O professor Darley tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Eu acho muito importante a pergunta do Ayrton, porque ele fez de Parnaíba até aqui. E é bom porque nós esclarecemos a todo o público de cada campus. Democracia é bonito, Ayrton. Democracia que você está defendendo, uma democracia
democracia que foi feito durante a noite na sala da diretoria, onde a comissão sequer foi eleita pelos seus pares. Vocês sabem que essa eleição sequer foi aprovada pelo Conselho Superior? Que essa comissão sequer foi eleita pelos seus pares? E onde o regulamento criado rapidamente dizia que se a urna tivesse mais votos do que a assinatura, ou o contrário, a urna tinha que ser impugnada. E por que a comissão não impugnou a urna que estava cheia? E eu venci, dividimos o voto nos servidores, vencemos os votos dos alunos do técnico e do superior. Por que a comissão não fez a parte dela? Eu devia ter entrado era na justiça. Eu fui inocente, a minha equipe pecou. Democracia, gente, fizemos há 2 anos atrás uma eleição aprovada pelo Conselho Superior, e eu fiz questão de colocar meu nome de novo para julgamento da comunidade. E você sabe disso, que essa foi uma eleição democrática. E tivemos 75% de aprovação dos colegas. Agora, você está defendendo, como sindicalista, me admira. Você está defendendo o golpe, a ilegalidade. Porque uma eleição feita dessas formas não tem nada de democracia. Uma gestão que estava há 10 anos querendo mais 4, meu caro Ayrton. Isso não é democracia, nunca foi. Você pode até comentar, mas minha resposta é essa. Eu devia ter entrado lá na justiça e tinha ganho. Como eu ganhei por 87 votos. E a última eu ganhei por 75%. Então é isso. A comunidade tem que ouvir os dois lados. Principalmente você que vivia em Teresina, não participava do campus. Né? Mas eu não entrei na justiça, devia ter entrado. Votado, professor, na lei. O professor Ayrton Vasconcelos Lima tem 1 minuto para réplica. O professor concordou com as normas todas. Inclusive foi candidato. Deveria realmente ter entrado na justiça. Acho que não entrou porque queria perder a questão. E com relação à sua segunda eleição, aconteceu. Mas se isso que o professor Brandinho coloca é verdade, professor, se isso que o professor Brandinho coloca for verdade, então está no poder, é mais fácil ganhar a eleição. É mais fácil. Eu quero discordar, professor Brandinho, inclusive, de que isso esteja ocorrendo dentro do Instituto Federal do Piauí. Nós concorremos por 2 vezes, defendendo democracia, transparência, autonomia, o respeito à autonomia dos campi, eleições para todos os cargos, todos, não só para reitor e diretor, mas todos os cargos, de coordenador até reitor. E fomos derrotados por 2 vezes. O professor da lei tem 1 minuto para replicar. É assim mesmo, o Ayrton é sindicalista, eu conheço ele. Agora, ele não quer aceitar nem a minha segunda eleição, gente. É o meu jeito, eu fiz gestão democrática, junto com os colegas, trabalho em equipe, queira ou não queira eles aqui. E eu não estou nessa campanha aqui atacando ninguém, partindo com vale tudo, não fiz acordo com ninguém. E tem apoio de muita gente. E de todos aqueles que acreditam que nós vamos fazer um trabalho, sim, por todos os campos do Instituto. E para isso tivemos experiência, fazemos, erramos, mas acertamos mais. Agora, a eleição foi feita. Agora, não é todos que estão no poder que ganham a eleição, não. Está provado aí. Quantos eram governadores e prefeitos? E essa eleição desse ano vocês viram. Quantos prefeitos eram e perderam as eleições? Então, não, se eu fui eleito é porque a comunidade me aprovou. Tivemos mais uma vez a questão das manifestações.